Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus aqui está dentro do mesmo contexto, falando sobre perdas. Na primeira perda, Jesus fala sobre a ovelha perdida. Na segunda perda, Jesus fala sobre a dracma perdida. E na terceira perda, Jesus fala sobre o filho pródigo. São 3 histórias que estão conectadas no mesmo sentido. A primeira perda da ovelha perdida, que é aquele que se perde no caminho. A segunda perda, aquele que perde algo dentro de casa. A terceira perda, aquele que acha que saindo é a sua melhor decisão e no meio do caminho se perde. E agora Jesus começa a tratar valores específicos, falando sobre esses tipos de perdas. Nós temos histórias parecidas, como por exemplo, da ovelha perdida. Pessoas que se perdem no caminho. No meio do caminho se afastam. No meio do caminho tomam atitudes erradas. No meio do caminho acabam perdendo os seus princípios. Como também tem pessoas que passam pelo processo da dracma perdida. Estão dentro de casa, mas perdem algo em casa. A perda é em casa. Está na igreja, mas está perdido. Está dentro de casa, mas está perdido. Está dentro de um ambiente, mas está perdendo algo que ele precisa ter, o toque, o despertamento, para entender que é valioso aquilo que ele tem. E a terceira perda, que é do filho pródigo, que deseja sair da casa do pai, tendo tudo e desejando uma aventura, ele vai achar que do lado de fora é muito melhor do que o lado de dentro. Essas 3 histórias, elas estão conectadas dentro de um mesmo sentido. Porém, Jesus ensina trazendo algumas instruções específicas para cada tipo de perda. E a história que eu quero falar com vocês é essa, quando Jesus decide falar sobre um tipo de perda que existe dentro de casa. Jesus começa narrando essa parábola, dizendo que qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Jesus está falando sobre algo extremamente especial, porque Jesus cita a expressão dracma. Toda mulher que se casava, ela ganhava pelo menos 10 tipos ou 10 dracmas. E essas dracmas, além de ter um significado monetário, ela possuía também um tipo de símbolo dentro do seu relacionamento. Uma dracma era equivalente a um salário que alguém recebia de forma braçal. Quando uma mulher se casava, ela costumava ganhar essas dracmas. A gente consegue entender um pouco a cultura do que Jesus está tentando ensinar na parábola quando nós observamos uma aliança. Por exemplo, a aliança de ouro tem uma aliança com alguém. Ela está compromissado com alguém. A aliança representa esse elo de fidelidade na nossa cultura. Alguém que está casado.
Então a dracma, ela representava também esse símbolo de amor dentro do casamento, além de ter o seu poder financeiro, um significado financeiro. Aí Jesus vai dizer que quando uma mulher perde uma dracma, ela já encontra a necessidade de acender a candeia e varrer a casa. Você precisa entender o aspecto cultural que Jesus está falando. Porque Jesus compara uma mulher aqui dentro de uma cultura palestina. Então, as casas naquela época eram casas quadradas. Elas não tinham janelas. Então, na maioria das vezes, usava-se candeias ou tipos de lamparina para conseguir enxergar ou ter acesso dentro de casa. Como não tinha janela, só tinha um ponto de luz, que era mesmo uma porta de entrada como a de saída. Jesus diz que essa mulher acende a candeia e varre a casa. Varre a casa para procurar aquilo que é importante. Não é só o dinheiro, não é só a moeda. É a dracma, que tem também um significado especial. E Jesus diz que esta mulher procura a dracma até conseguir encontrá-la. E quando acha, ela não guarda a dracma e fica sozinha, guardando para ela mesma. Pelo contrário, ela se reúne com as amigas, com a vizinhança, e faz uma espécie de uma festa, chamando, convidando essas pessoas para se alegrarem com ela, porque a dracma que havia sido perdida foi achada. Aí Jesus faz uma comparação com salvação, dizendo que também há júbilo nos anjos de Deus quando um pecador se arrepende, fazendo a comparação que da mesma forma que esta mulher se alegra quando encontra uma dracma perdida, também os anjos se alegram quando um pecador se arrepende e deseja caminhar com Cristo. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 15, do verso 8 ao 10 de Lucas, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação está aqui quando o texto diz: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Jesus está mostrando que se essa mulher perde, ela não se conforma com a perda, ela não aceita a perda, ela procura diligentemente até encontrar. Então a primeira lição que Jesus mostra para nós é que não devemos aceitar as perdas. Não aceite perdas de braços cruzados. Não aceite perdas de modo que você fique na zona de conforto. Aquilo que é importante, você deve lutar. Aquilo que é importante, você deve persistir. Jesus mostra que quando ela perde aquilo que é valioso, ela luta até encontrar. Porque eu não posso aceitar as perdas de braço cruzados. Nessa vida nós vamos passar por aflições, por adversidade. É natural, às vezes, nós enfrentarmos dificuldade no meio do caminho. Mas o fato de você passar por perdas, por derrotas, por dificuldades, não significa que você vai ficar numa zona de conforto aceitando os obstáculos que a vida está colocando sobre você. Você não pode aceitar as lutas, as perdas de braços cruzados. Jesus incentiva que você deve lutar para encontrar, persistir, para achar. Não aceite a perda. Não fique de braços cruzados. Lute até encontrar aquilo que é importante. Permaneça, insista, progrida, faça, lute, não desista. Jesus insiste na parábola que quando a mulher perde, ela procura. Ela não perde e deixa para lá. Ela não perde e esquece.
ela não perde e abre mão. Ela não perde e desiste. Ela perde e procura. Ela procura porque a dracma é valiosa. E olha, a segunda informação que Jesus mostra para nós é que ela tem 10 dracmas, mas se ela perder uma, ela sai para procurar. Jesus disse que ela tem 10, vem comigo 10, só que Jesus disse que se ela perder uma, ela sai para procurar. Perceba, a mulher não vai esperar perder mais de uma dracma. Se ela perder uma, ela sai para procurar. A gente precisa aprender, ter uma lição com essa história. Não espere perder mais vezes. Não espere passar por várias perdas. Perdeu uma, reage. Perdeu uma, se levante. Sabe, tem gente que está perdendo dracmas e não está despertando para aquilo que está passando. Está perdendo e não acorda. Está perdendo e não se levanta. Está perdendo e não desperta. Perdeu a vontade de orar. Não orou no passado, não fez propósito no passado. Quantos jejuns você fez ano passado? Quantos propósitos você fez ano passado? Quantas vezes você lutou pelo aquilo que era espiritual ano passado? Aí você viu que o ano passado a sua vida espiritual não caminhou como deveria e você continua deixando as dracmas ir embora. Vai perdendo uma, perdendo duas, perdendo três. Só que Jesus mostra que essa mulher perdeu uma e correu atrás. Então você não pode deixar a vida te empurrar para uma depressão, para um fracasso, para um cansaço, para um desânimo, a ponto de você ficar numa zona de conforto e desistir. Você tem que reagir. Você precisa lutar. E não aceitar as dracmas perdidas. Porque se é importante para você, como as coisas espirituais são importantes, como as coisas de Deus são importantes, como o seu casamento é importante, como o seu filho é importante, como a sua mãe, seu pai é importante, como as promessas de Deus são importantes sobre a sua vida, como o seu chamado é importante, como a sua vocação é importante, você não pode abrir mão. Não espere perder. Não espere a coisa piorar. Não espere o inimigo roubar da sua vida aquilo que o Pai te deu. Não deixe o inimigo continuar balançando a tua vida, a ponto de você não orar mais, não ler mais a Bíblia, não buscar mais, não despertar mais, não se conscientizar que você está perdendo. Sabe, porque tem gente assim, está perdendo e não acorda, está perdendo filho e não desperta, está perdendo marido e não desperta, está perdendo casamento e não desperta, está perdendo a vida espiritual e vai perdendo a vida espiritual, vai perdendo o desejo de viver, vai perdendo o desejo de crescer, não progride, não estuda, não melhora, não se qualifica e vai perdendo. As dracmas vão indo embora. Só que Jesus está nos orientando e nos ensinando para não passarmos pelo processo de perda de braços cruzados. Se as aflições baterem na tua porta, continue lutando, insista. Por quê? Porque Deus é poderoso para dar uma reviravolta sobre a sua vida. Ela perde uma dracma, mas ela decide reagir. Olha o que Jesus ensina. Tendo uma mulher, a qual uma mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Sabe por que ela acende a candeia e ela varre a casa? Porque ela sabe que aquilo que ela perdeu é valioso. Ela sabe que aquilo que ela perdeu é importante. Só não procura a dracma quem não dá valor para ela. Eu vou repetir isso. Só não procura a dracma quem não dá valor. Se você não valoriza, aí você não procura. Se não é importante para você orar, aí você não ora mesmo. Se não é importante para você buscar, aí você não busca mesmo. Você só vai correr atrás quando aquilo é importante para você. É por isso que a gente fala que quando a gente diz para Deus, Senhor, não tenho tempo, isso é uma mentira. Você tem tempo,
Mas quando você fala que não tem tempo, você está dizendo: o Senhor não é a minha prioridade. Minha prioridade é fazer inglês, minha prioridade é fazer espanhol, minha prioridade é fazer casa, é trabalhar para comprar meu carro. Nada contra. Estude, cresça, compre o seu carro, evolua, mas não se esqueça dos princípios da palavra. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Você precisa entender que foram os princípios que você manteve aqui dentro que fizeram as portas serem abertas lá fora. É a tua fidelidade aqui dentro que abriu as portas lá fora. Aí tem gente que depois que as portas se abrem, esquecem de Deus. Depois que as coisas deram certo, esquecem de Deus. Depois que passou a ganhar dinheiro, esquece de Deus. Depois que começou a trabalhar muito, trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, não tem mais tempo para Deus. Até o momento que começa a perder dracma. Vai perdendo dracma na sala, vai perdendo dracma no quarto, vai perdendo dracma na rua, vai perdendo dracma. Aí Deus precisa te dar um chacoalhão para você voltar a priorizar a Ele. A voltar a colocá-lo em primeiro lugar sobre a sua vida. Por isso, só não procura a dracma quem não dá valor para ela. Porque se as coisas de Deus forem valorosas para você, você vai correr atrás. Você vai procurar. A gente só não procura quando não valoriza. Porque quando a gente dá valor, irmão, a gente dá um jeito. Lembra da época quando você estava apaixonado, meu irmão? Lembra? Era debaixo de chuva, você olhava para o céu e falava: nossa, que gota de água maravilhosa que está caindo. Você inventava caminhos por causa do valor que você dava. Sabe? Então a gente precisa voltar a apaixonar pelo Senhor, a amar a Deus, a priorizar o céu, a amar as coisas de Deus. Porque olhe para cá, quando Deus for tudo que você precisa, quando o teu coração queimar pela presença de Deus, a gente não vai precisar ficar fazendo reunião igual a gente faz. Quem quer ser colaborador, quem quer trabalhar na obra, tem alguém querendo fazer? Não, pelo contrário, às vezes a gente até fala, tem gente que nem se manifesta, não quer se envolver, não quer trabalhar, mas quando o teu coração está queimando pelo reino, você fala: deixa eu me envolver nesse negócio aí. Se tiver um chão para limpar, eu quero limpar. Se tiver uma casa para varrer, eu quero varrer. Se tiver um evangelismo na rua, eu vou no evangelismo. Se tiver que dar sopa para alguém, eu vou dar sopa. Se tiver que trabalhar na porta, porque meu coração está queimando tanto, tanto. Eu quero estar tão perto de Deus, eu quero estar tão próximo de Deus, que não tem nada, não tem Netflix, não tem mundo, não tem pecado, não tem prazeres. Não é a minha casa, não é o meu carro, não é o meu salário, não é o meu dinheiro. É a vontade que eu tenho de estar perto de Deus, de buscar a presença de Deus. Se tem alguém que concorda, dá uma glória para mostrar que está vivo aqui. Que é isso? Quando o meu coração queima, eu não tenho dificuldade de procurar dracma. Eu só não procuro quando meu coração não está no Senhor. Se meu coração estiver em Deus, eu não tenho dificuldade de ofertar. Se meu coração estiver em Deus, eu não tenho dificuldade de dizimar. Se meu coração estiver em Deus, eu não tenho dificuldade para trabalhar. Aleluia. Irmão, quando a gente tem um coração em Deus, uma vez uma pessoa vem me procurar e fala: pastor, não importa o que eu faço. Olha, pastor, eu até gosto de fazer isso, mas se o senhor quiser me colocar para limpar a caixa d'água da igreja, ele falou para mim: me chama, pastor, que eu limpo a caixa d'água. Porque a questão é que é o tipo de pessoa que não está procurando trabalho, ele está procurando se envolver com Deus. O coração dele queima tanto, ele dá tanto valor com as coisas que são espirituais, que ele quer estar envolvido, ele quer estar presente. Por isso que só não procura a dracma quem não dá valor para ela. E olha para cá, quem te deu a dracma não foi o pastor Rodrigo. Quem te deu a dracma não foi a pastora Edileia. Quem te deu a dracma não foram os homens. Quem te deu a dracma foi o Senhor. Tanta gente que chegou aqui, mas não chegou aqui porque o pastor te trouxe para cá. Chegou aqui porque o Espírito te trouxe para cá. Aí você atrofiou, não quer cantar, não quer pregar, não quer tocar, não quer orar. Eu quero ficar no meu canto, não vou fazer nada. Aí Jesus te pega, vai te chacoalhar, te mexer, para você entender que não é a tua vontade, é a vontade de Deus sobre a tua vida. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fazer cara feia mesmo? Pergunta. Que aí você tem que entender isso, irmão, porque a dracma quem te deu foi Deus.
Quem te escolheu foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te instruiu foi Deus. E muitas das vezes a gente quer brigar com Deus. Aí eu vejo pessoas dizendo, não, pastor, eu não quero. Pera. Quem te levantou? Quem te escolheu? Quem te tirou das drogas? Quem te tirou da maconha? Quem te tirou da prostituição? Quem te tirou do mundo? Quem te tirou? Deus te arrancou de lá para você pregar para aqueles que precisam dele aqui dentro. E não só aqui dentro, pregar para aqueles que precisam dele lá fora. Então, quando eu dou valor à dracma, eu corro atrás. Terceiro, a dracma representava, quer dizer, o quarto, ela representava o símbolo do casamento, do amor e da fidelidade. Isso aqui é interessantíssimo. Eu quase nunca vi ninguém pregar sobre isso. Na verdade, nunca vi ninguém falar sobre isso na internet. Porque a dracma, além de ter o poder monetário, ou seja, ela tem valor financeiro, a mulher procurava a dracma porque a dracma era como se fosse um símbolo do seu casamento. A dracma representava esse elo de fidelidade. Então, isso aqui é tão importante para mim, não porque custou 500 reais, 300 reais, 50 centavos, R$1.000, não porque custou dinheiro, mas porque tem um símbolo de fidelidade aqui dentro, de amor. Então é importante para mim, porque a dracma, ela tem valor e representa o símbolo de amor e de fidelidade. Aí você vê pessoas que não valorizam mais a dracma, estão mais valorizando as coisas lá fora. Não troque um casamento por uma aventura. Eu vou repetir isso para alguém. Não troque um casamento por uma aventura. A dracma é o elo de aliança que Deus construiu com você. Não troque ele por propostas lá fora, porque vão ter propostas. O mundo vai te oferecer propostas. O diabo vai colocar dinheiro na tua mão. O mundo vai tentar te tirar do propósito. O teu inimigo vai tentar roubar você do projeto. Não abra mão daquilo que o Pai te entregou. Sabe? Às vezes o teu inimigo vai vir te oferecendo um momento para destruir o teu casamento com ele. Às vezes o teu inimigo vai vir te oferecendo uma circunstância para tentar corromper a sua essência. Aí te apresenta pessoas, te apresenta trabalho, te apresenta oportunidade, te apresenta relacionamentos, te apresenta lugares para tentar corromper a sua essência. Porque essa dracma é o símbolo de fidelidade. Mas olha essa mulher. É tão importante a dracma para ela, que ela procura a dracma. Por quê? Porque ela entende que ela precisa lutar pela sua família. Olha para alguém perto de você e diga, lute pela sua família. Diz. Você precisa lutar pela sua família, irmão. Se tem um lugar que deve se pregar sobre luta, é a igreja. Se tem um lugar que deve se pregar sobre lutar pela família, é a igreja. Porque a igreja, ela ensina pelo evangelho de Jesus, lutarmos pela família. Jesus nos ensinou isso. Jesus falou muitas vezes sobre isso. Provérbios diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. A primeira dobra é o homem, a segunda dobra é a mulher, a terceira dobra é o Espírito Santo. É Deus no meio da família. Provérbios no Eclesiastes fala sobre isso. Jesus falou em Mateus capítulo 19, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E tem gente que usa esse versículo de maneira errada. Tem gente que usa esse versículo dizendo assim, porque Deus uniu, ninguém vai separar. O versículo é o contrário, é um princípio. Aquilo que Deus uniu, o que Deus uniu? O casamento. Deus uniu, não separa. A dracma deve ser valorizada. Tem alguém que está me ouvindo aqui? Porque nós vivemos hoje um tempo onde as famílias são descartáveis. Relacionamentos são descartáveis. Se briguei, eu separo. Se contendi, eu separo. Eu não gostei do chulé dele, separo. Aleluia. Aí eu vou separar porque eu não concordo com a opinião dele. Ele quer dormir do lado esquerdo da cama e eu quero dormir do lado direito. Olhe para mim que você vai ouvir uma coisa importante. Jesus nunca foi a favor de divórcio. Divórcio não é da vontade de Deus.
O divórcio, ele representa a vontade permissiva de Deus e não a vontade de Deus para o homem. Por isso que Jesus falou assim, no princípio não era. Quando Jesus voltou para o princípio não era assim, Jesus está falando da união de Adão e Eva, que foi o que Deus uniu. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que é verdadeira, que ele fala que Deus criou o casamento. Só que pela permissão de Deus, Deus permitiu que houvesse o divórcio. E o divórcio está pautado em um parâmetro da palavra. Primeiro, infidelidade conjugal. 1 Coríntios também, capítulo de número 7, vai falar sobre o desposamento, que é onde a teologia da igreja mais acredita que é aplicado. Porém, ainda que haja permissão, essa não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Luta pela família. Qual é a vontade de Deus? Insista na família. Qual é a vontade de Deus? Que o divórcio não seja uma opção. Tem alguém que está ouvindo aqui ou está dormindo na igreja mesmo? Eu não sei se é porque eu estou falando isso, mas a questão é que você precisa entender que divórcio não é uma opção. Não é. Você não vai ser mais feliz, você não vai encontrar mais prosperidade, não é o que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é que você lute, corra atrás da dracma, dê valor àquilo que Deus te deu. Sabe, irmão, continue lutando, não abra mão, não deixe o seu relacionamento ser descartável, não deixe o seu casamento ser descartável, não deixe a sua família ser descartável. Coloque essa casa para orar, jejua nessa família, coloca o teu filho para jejuar, clama, repreende esse demônio de pombagira que está tentando destruir tua casa, teu casamento, esse espírito que está tentando dominar com a amante, mas há poder no nome de Jesus. Luta pela tua casa. Diga para alguém perto de você, luta pela tua família, rapaz. Diz, luta pela tua família. Insista na tua família, não abra mão da sua família. Deus tem um projeto com ela. Então ela procura a dracma porque casamento para ela é importante. Aí o que ela faz? A primeira atitude, ela acende a candeia. Grita comigo, diga, acende a candeia. Acende a candeia. Não, desse jeito a candeia está apagada. 1, 2, 3, vai. Acende a candeia. Olha a atitude que ela faz. A primeira coisa para procurar o que é importante é ela acender a candeia. Só que ninguém encontra o que é valioso no escuro. Diga isso para uma pessoa, ninguém encontra no escuro. Diz. No escuro você não vai encontrar. Você pode tentar procurar, você não vai achar. O que é valioso é encontrado na luz. O que é valioso é encontrado com candeia acesa. No escuro você não acha. Esse é o problema de pessoas que querem tomar atitudes no escuro, decisões no escuro, direções no escuro. O que é a luz para a gente? O que é a luz para a gente? A tua palavra é lâmpada para os meus? Então o que é a luz para a gente? A pá? Então quando a Bíblia fala acende a candeia, a Bíblia está falando sobre a pá? Acende a candeia nessa casa aí, meu irmão. Acende a candeia no teu quarto. Acende a candeia na tua família. Não deixa o pecado te dominar. Porque o pecado ele não vai deixar você acender a candeia. O pecado não deixa você encontrar aquilo que é importante. Acende a candeia e não confie nos seus olhos no escuro. Eita Jesus. Porque tentar tomar decisões no escuro vão te levar a uma frustração. Você não tem que agir no escuro, você tem que agir pela palavra. Quando você age no escuro, você se frustra. Essa casa está escura demais, tem que acender a candeia aí dentro. Ah, mas porque minha avó dizia isso. Ah, porque fulano está falando isso. Ó, fulano está dizendo uma coisa, eu quero saber o que a palavra diz. Não, porque fulano disse isso. Eu quero saber o que a palavra diz. Ó, a gente está montando um negócio aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, você está montando, legal, bacana. Eu quero saber o que a palavra diz. Para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai comer, para onde você vai direcionar seu trabalho, sua empresa, o que você vai abrir, com quem você vai se relacionar, quem vai entrar na sua casa, quais são os seus critérios, devem estar debaixo da palavra, irmão. Esse é o problema da nossa geração, é que muitas das vezes nós não acendemos a candeia. Acende a candeia. Quando você for se relacionar com alguém, vê se esse tipo de amizade é uma amizade que edifica você.
Sabe, eu não consigo ficar no meio de uma mesa que passa 5, 10 minutos, está falando mal de um, falando mal de outro. E quem fala mal dos outros para mim, vai falar mal de mim pelas costas, irmão. Aleluia! Diga para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Pergunta. Acende a candeia. Acende a candeia para você ver o tipo de amizade que você tem. Acende a candeia para você ver os tipos de passos que você vai tomar. Será que Jesus quer que eu faça isso? Será que é da vontade de Deus fazer isso? Será que Deus quer que eu tome essa decisão? Pastor, como é que eu sei a direção? Palavra. Porque a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Tudo que você precisa está aqui dentro. A palavra vai direcionar o seu caminho. Não confie nas suas opiniões. Ah, mas o meu coração está falando uma coisa. Ah, então a Bíblia manda você ouvir teu coração, isso? A Bíblia diz, enganoso é o coração do... Então não haja pelo teu coração. Sua emoção é perigosa. Sua emoção às vezes quer dar tapa na cara dos outros. De vez em quando a emoção grita. O coração grita e grita com força. Vai lá, não tem ninguém te vendo, vai lá. Esquenta a orelha dele, vai embora. Só que a palavra diz o quê? A palavra não te orienta a isso. Então a minha conduta, o meu comportamento é baseado na palavra. Você tem que acender a candeia dentro da tua casa. Acende a candeia. Primeiro, ela acende a candeia. Segundo, ela varre a casa. Grita comigo, diga, varre a casa. Desse jeito a casa está suja. 1, 2, 3, vai! A primeira atitude, ela acende a candeia. Segundo, para ela achar a dracma, ela vai varrer a... Só que não adianta varrer a casa com a luz apagada. Já tentou varrer casa com luz apagada? Você não vai achar a sujeira. Você não vai achar aquilo que é necessário. Você vai varrer para um lado, varrer para o outro e não vai descobrir o ponto certo. Você tem que varrer a casa. Se você quer achar a dracma e aquilo que é importante, você precisa varrer a casa. E tem gente que não quer varrer a casa porque sabe que o lixo vai aparecer. Sabe que a poeira vai levantar. Porque tem gente que se acostumou a viver no meio da poeira. Quem é que já deu faxina dentro de casa? Quem já deu faxina? Você já viu quando você fala assim, eu vou só dar uma varridinha na sala aqui e acabou. Aí você começa a varrer, levanta a poeira no teto, aranha, não sei o quê. Aí você começa a varrer, aí tem poeira no móvel. Aí você vê poeira brotando da terra, aparecendo assim, soprando do céu. Aí vem poeira de tudo quanto é lugar. Já passou por isso? Por quê? Porque quanto mais você vai varrendo, mais você vai descobrindo que tem sujeira. Mas você só vai descobrir a dracma se essa casa for varrida. Balança alguém perto de você e diga, varre essa casa direito. Varre essa casa direito. Para de ficar com esse paninho, jogando paninho, escondendo lixo, se acostumando com sujeira, se acostumando com pecado. Tem gente que não quer varrer porque sabe que tem muito lixo que vai aparecer. Passe essa vassoura no quarto, passe essa vassoura na sala. Eu estou pregando de forma espiritual. Você tem que ver o que o teu filho está vendo no celular, o que o teu filho está vendo no notebook. Ele está todo dia vendo lá. Já passou prostituição no olho dele, já passou coisas que não se agrada, e você deixa 3, 4, 5, 10 horas. Varre, meu filho, varre. Começa a deletar aplicativo, começa a deletar coisa de telefone, e se fizer mimimi, quebra o telefone, porque é melhor entrar no céu sem mão do que entrar no inferno com o corpo inteiro. Quem pode dar um grito de glória a Deus? Eu estou sozinho aqui. Pergunta para esse irmão, vai se posicionar ou vai ficar de bico mesmo? Pergunta. Então tem que varrer essa casa. Tem um negócio estranho lá que está lá debaixo daquela porta lá. Eu não entendo esse negócio não, irmão. Você diz que aceitou Jesus, mas você continua ainda com um santinho atrás da porta, coloca a ferradura, aí fica lá com aquele santinho lá atrás, lá escondido lá, irmão, pega aquele negócio, joga fora. Você se converteu já há mais de 10 anos atrás, ainda tem revista pornográfica debaixo da cama. Você se converteu e fica guardando coisa que Deus não se agrada. Deus já te tirou daquele passado.
e você ainda tem cartas, ainda tem página, ainda tem coisa lá atrás que fica fazendo você voltar ao velho homem. Jesus está dizendo: passa uma vassoura direito, pega esses livros, joga fora essas coisas, esse CD que você tem aí que acha lindo, de Roberto Carlos, esse CD que você acha lindo, que fica ouvindo só no Natal. Coloca Jesus para cantar no Natal, coloca Jesus para cantar no Ano Novo. É por isso que a vida do povo não muda, porque o que guia a tua vida é o mundo, o que guia a tua vida é o pecado, o que guia a tua vida é as coisas de lá fora. Jesus te trouxe aqui para te dizer: se quer achar o que é valioso, varre a casa. Eu sei que a maioria não está gostando, mas diga para esse irmão: varre direito, varre direito, varre direito, joga fora, varre. Hã? Varre direito esse negócio aí. Recupera aquilo que perdeu. Primeiro, acende a candeia. Segundo, varre a casa. E terceiro, para fechar, que eu sei que você quer cear e está cansado de ouvir eu pregar. Terceiro, procura até encontrar. Primeiro, Jesus disse: ela acende a candeia. Segundo, Jesus disse: ela varre a. Terceiro, Jesus disse que ela procura até encontrar. Não se acostume com as perdas. Faz o fundo aí, por favor. Não se acostume com a vida que você está levando. É por isso que Jesus falou que ore para que quando eu voltar não seja no inverno. A questão não é a estação, é que o inverno atrofia você. É a zona de conforto, é o mecanismo que você está. Sabe? Esses dias eu estava orando ao Senhor. Eu estava orando para Deus. Eu comecei dizendo: Deus, me chacoalha por dentro, me chacoalha, me chacoalha. Se quiser, me tira da zona de conforto. Chacoalha, balança, balança, balança. Balança tudo, balança tudo. Por quê? Porque quando Deus chacoalha a gente por dentro, a gente começa a encontrar necessidade de procurar. O que eu perdi? O que eu perdi? O que foi embora? Peraí, eu tenho que voltar para o caminho que eu cresci, que eu levantei um dia. Então tem momento que a gente tem que pensar e refletir para Deus chacoalhar a nossa casa. Você não pode se acostumar com o evangelho que você está levando, com a vida que você está levando, com o conformismo que você tem, com o tipo de vida que você tem. Está fazendo só uma oração por dia, está lendo a Bíblia só quando pode, está buscando só quando pode, vem para a igreja somente domingo e acha maravilhoso, vem para cá, dá um glória, já é suficiente. Vou lá, vou passar a semana toda bem. Não, não, não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai enquanto está perto. Parece que é isso que está faltando, o senso do arrebatamento. Será que você não entende que a qualquer momento ele vai voltar para buscar a igreja? A qualquer momento ele vai arrebatar a igreja. Então como é que vai ficar a tua vida? Da mesma forma, do mesmo jeito. Você precisa despertar, acender a candeia, varrer a casa, tirar da tua vida aquilo que não presta. Não seja um colecionador de perdas. Eu vou repetir: não seja um colecionador de perdas. Eu vou repetir para alguém: não seja um colecionador de perdas. Reage, continua lutando. Não é porque perdeu uma vez que vai perder de novo. Não é porque deu errado na vida financeira que vai dar errado de novo. Não se conforma, não se atrofia. Luta pela tua vida espiritual, luta para permanecer de pé. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É luta, é guerra, é perseverança, é dia a dia. É por isso que a Bíblia diz que o céu é estreito, a porta que leva à perdição é larga, todo mundo passa nela, todo mundo quer ela, mas a porta da salvação, amigo, é estreito. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque tem gente presa a recurso, preso a dinheiro, presa às coisas dessa terra, mas a igreja não. A igreja está olhando para ele, a igreja está olhando para o céu, a igreja está esperando o noivo. Pegue na mão de alguém que está perto de você, que eu termino aqui agora. Aperta a mão dele até ele falar aleluia. Diga para ele assim: enquanto o Senhor
não te mandar desistir, continue procurando. Pegue na mão dele e diga: enquanto o Senhor não te mandar desistir, continua lutando, porque em breve a vitória vai chegar. Quem acredita faz barulho de glória, de aleluia, de adoração, de exaltação, exaltando esse Deus, porque aquele que pede recebe, aquele que bate na porta, a porta se abre, aquele que busca encontra. Aí Jesus diz: e tendo achado, ela reúne as amigas e vizinhas para se olha para cá, olha para cá. Quando você voltar a encontrar o que é importante, você precisa ter na sua vida lista de prioridades. Jesus não falou assim: quando ela encontra a dracma, ela procura todo mundo e chama para se alegrar. Não, o texto diz: primeiro ela chama as amigas, depois ela chama as É para deixar bem claro o seguinte: tem lista de prioridades. Você tem que ter prioridade esse ano, amigo. Você tem que ter prioridade. Quem chorou com você quando a dracma foi embora, quando se perdeu, tem que se alegrar com você quando a dracma aparecer. Tem a lista de prioridades. Esse ano é isso. Você precisa entender isso, ter prioridades esse ano. Chama todo mundo de amiguinha. Não deixa ficar com raiva de você, triste, porque não foi na tua festinha. Ih, deixa ficar triste, não pagou o salgadinho, não pagou o refrigerante, não chorou uma lágrima contigo, não lutou contigo, não participou da tua guerra. Também não tem que participar de banquete, não tem que, porque Jesus está falando: chama primeiro os amigos. Mac Anderson tem uma frase e diz que a prosperidade, ela aproxima colegas, mas a crise, ela revela amigos. São as dificuldades que nós encontramos amigos. Só que o texto diz que quando ela acha a dracma, ela esconde a dracma? Não. Ela guarda a dracma? Não. Ela pega a dracma e coloca no bolso? Não. Ela vai pegar a dracma, vai juntar as amigas, chama a vizinhança e faz uma festa. Porque Deus é expert em pegar momentos de dor e transformar em festa. Seja profeta para 4 pessoas que eu parei aqui, mas diga para pelo menos 5. Se você for doido igual eu, diga para 7. Essa dor vai vir a festa. Diz: essa dor vai vir a festa. Essa dor vai vir a festa. Essa dor vai vir a festa. Essa guerra vai vir a festa. Essa luta vai vir a festa. Essa crise vai vir a festa. Essa dificuldade vai vir a festa. Essa tempestade vai virar festa. E quem crê recebe, porque vai ter picanha, vai ter alcatra. E vou dizer mais: antes de terminar o mês de fevereiro, você vai comer da melhor carne nobre que Deus está preparando para você esse ano. Agora faz a lista, porque grande vai ser o banquete. Só quem pega, dá um pulo da cadeira e dá glória. Deus.